Boa noite a todas, boa noite a todos. Gostaríamos de iniciar a nossa doutrinária de hoje, dia 16 de dezembro de 2024. O tema de hoje é benefícios pagos com a ingratidão. E a nossa palestrante de hoje será a minha querida amiga Valéria Camilo. Para iniciarmos a doutrinária de hoje, gostaria de fazer uma prece. Peço a todos que entrem em meditação, se puderem, fechem os olhos. Respirem fundo, façam uma respiração bem profunda, se possível, contando 3 segundos. Prendam o ar por 3 segundos aproximadamente e depois soltem o ar por mais um pouquinho de tempo, por 6 segundos. Vamos fazer novamente essa respiração. Primeiro puxamos o ar, aguardamos 3 segundos e depois soltamos o ar mais profundamente por 6 segundos. Querido Mestre Jesus, gratidão por estarmos aqui hoje, na casa de Pititinga. Gratidão a todos os mentores desta casa, em especial a José Pititinga. Gratidão a todos esses irmãos de luz que nos acompanham, que nos protegem, que nos intuem, que nos fortalecem. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos. Que os espíritos possam iluminar a mente da nossa querida irmã Valéria, para que ela possa passar uma mensagem que nos ajude a crescer, a evoluir, que nos faça sair daqui melhores do que chegamos. Ajudai, Senhor, todos aqueles que precisam de ajuda. Ajudai a todos que têm fome, que têm sede. Ajudai a todos. Fazei com que esse fim de ano seja um fim de ano de amor entre todas as famílias. Faremos oração em homenagem ao final do ano, a nossa mãezinha, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Antes de passar a palavra para minha querida amiga Val, eu gostaria de ler um trechinho de uma palestra de Raul Teixeira que fala sobre a ingratidão, já que o tema da nossa irmã é benefícios pagos com a ingratidão. E Raul Teixeira nos diz: quando pensamos naqueles que são alvos da ingratidão, será importante que eles não se amofinem, não se atormentem com isso. Sei que é difícil alguém que serve, que ajuda, que estende a mão e recebe a bofetada, o escárnio, o azedume ou a indiferença como resposta. Mas o gostoso para quem ajuda é o próprio ato de ajudar. Aquele que ama se sente gratificado, não com a gratidão dos outros, mas com a possibilidade de amar, de ser amado.
de vir a amar. É tão importante fazer o bem que essa realização já nos gratifica. É tão bom fazer o bem porque nos enquadramos nas leis de Deus. E é com essa mensagem que eu passo a palavra para minha querida amiga Val. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aos que vão nos assistir posteriormente através do nosso canal no YouTube. A gente pede aos espíritos mentores, protetores da casa, como Isabela falou, que esteja conosco, nos orientando durante os momentos que aqui estivermos, transmitindo uma mensagem amiga a partir das leituras realizadas. E já começa com essa reflexão aí linda de Raul Teixeira, falando sobre a ingratidão, para que a gente já possa aí ter um bálsamo, né, em cima das nossas reflexões de hoje. Então, o tema que nos foi pedido faz parte das Instruções dos Espíritos, item 13, que fala benefícios pagos com ingratidão, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de iniciar essa abordagem do Evangelho, eu trouxe aqui uma abordagem que é muito voltada para um livro que eu gosto muito, que, por sinal, eu já li e reli umas 3 vezes, que é esse livrinho aqui, chega a estar fininho na minha mão, que chama-se Jesus e Atualidade, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. E ele tem um capítulo aqui, ele tem um capítulo só falando sobre a ingratidão. Esse livro é bem interessante, é o primeiro livro da série psicológica de Joana de Ângeles, e nele ele vem abordando as questões relacionadas à atualidade. Veja que esse livro é de 2019, mas ele parece que foi escrito agora. Os temas que estão nele são bem interessantes. Jesus e desafios, Jesus e a reencarnação, Jesus e a humanidade, Jesus e o amor, Jesus e a tolerância, entre outros. E lá embaixo ele fala de Jesus e sofrimentos e Jesus e a ingratidão. Então, para Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles, ele tem que a ingratidão é uma imperfeição da alma no processo educativo. E é um sentimento de inconformidade que gera em torno de nós um magnetismo que afeta todos os nossos relacionamentos, porque estabelece uma sintonia de desequilíbrio. Um ser ingrato é aquele ser que gera desequilíbrio no ambiente que ele está, porque ele é um ser totalmente insatisfeito consigo próprio, em primeiro lugar, com as situações e com os demais. Tem desapreço, apresenta-se como uma grave imperfeição da alma, que deve ser corrigida. Então, Joana de Ângeles vê a ingratidão como uma imperfeição de nossa alma. E a gente já viu aqui várias vezes, já discutiu, né, que nós estamos aqui numa escola, essa escola ela exige de nós um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, reflexões sobre os nossos sentimentos, nossas ações cotidianas, e a ingratidão, ela é algo para a gente refletir. E aí Joana também nos diz, Gene, está ficando alta as transparências, dentre os maiores inimigos morais do homem, a ingratidão assoma relevante, na condição da filha direta do egoísmo, e se nutre, acima de tudo, do orgulho. Ele fala lá que se nutre com as vérminas do orgulho, a veneranda Joana de Ângeles. Então, as pessoas ingratas, segundo Joana de Ângeles, são pessoas extremamente egoístas, pensam nela muito mais do que no outro e são pessoas extremamente orgulhosas. Então, aí a gente já vê, né, que a gente tem aí 2 questões instintivas que está em todos nós seres humanos, paixões instintivas, que é
o egoísmo e o orgulho. E que a gente tanto fala disso aqui nas palestras, que a gente tem que se observar, autoconhecer, para que a gente possa perceber momentos orgulhosos e momentos de extremo orgulho, para que a gente possa se trabalhar. Joana diz que o ingrato é um enfermo que se queima nas chamas do orgulho mal dissimulado e da insatisfação perversa. Então, a pessoa ingrata ou que detém algum grau de ingratidão, ele tem um orgulho dissimulado. E ele é uma pessoa insatisfeita, primeiro consigo próprio e depois para com os demais. E ela continua fazendo essa reflexão e traz essa reflexão, eu coloquei uma foto ali de casais, mas nas relações sociais. Somos indivíduos, vivemos em sociedade. Dependemos um dos outros, sempre. É uma relação que a gente tem de interdependência. Mas, muitas vezes, a gente se acha que não depende do outro. A gente depende de todos, porque, por exemplo, quem é que vai coletar nosso lixo todo dia? A gente pode tirar de dentro de casa, mas vai ficar na porta. A gente precisa da coleta do lixo. Nós precisamos de água, então dependemos de pessoas que estão trabalhando nos serviços para trazer água e assim simultaneamente. Vimos essa questão da dependência bastante durante o período da pandemia, que ficamos solitários e vimos como foi difícil, né? E também essa questão de estarmos ali convivendo dia a dia. Então, nos dias atuais, ela nos diz que a ingratidão ela toma um corpo com muita facilidade, devido ao fato de que ela torna-se um elemento normal nas relações sociais, em lamentável agressão aos postulados éticos, quando não se tem em conta uma moral evangélica, quando não se tem em conta os postulados de convivência. Isso se deve muito a quê? Bora pensar, as pessoas ficam ingratas, extremamente individualistas, solitárias. A vida moderna, esse equipamentozinho aqui, ó, que a gente se acha... A tecnologia, se acha dominador da verdade absoluta. Então, hoje a gente vê muitos casais que têm uma convivência em casa, já que ali a foto é de um casal, e convivem solitários, cada um no seu quadrado, com a sua internet. Até era interessante agora a forma de namorar, né? Os namoradinhos, eles estão namorando e não ficam conversando entre si. Se a gente observar os jovens em muitos locais, às vezes eu fico observando. É muito mais cada um com o seu celular. Tem pessoas que dialogam dentro de uma casa, um liga para o outro, quando é uma casa grande, para dialogar. Fulano... Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que pode isso na vida moderna? Então, se a gente não tiver equilíbrio no uso da tecnologia, ela vai substituindo, entre aspas, que nunca vai substituir as relações humanas. Somos seres humanos, precisamos de nos relacionar. E todo relacionamento tem os seus lados bons e o seu lado ruim também. E cabe a gente compreender ambas as partes e seguir. Às vezes tem momentos que tem um que está um pouco mais exaltado, aí cabe ao outro perceber e tranquilizar e vice-versa. As relações elas vão crescendo na escola da vida, a gente vai aprendendo um com o outro o tempo todo. E a falta deste convívio vai trazendo uma série de consequências. Entre essas consequências, as questões relacionadas à saúde mental e o alto grau de egoísmo também, que, segundo Divaldo Franco e Joana de Ângeles, está muito ligado a uma situação enferma. A pessoa ingrata, ela é uma pessoa enferma. Ela sofre mentalmente. Ela tem um grau de sofrimento elevado. Então, que a gente possa se observar quando estamos tendo atitudes pouco gratas. Então, assim, quando a gente não agradece todos os dias, tem aquele poema lindíssimo de Amélia Rodrigues, que fala, por exemplo, da possibilidade que a gente tem de enxergar todos os dias, de levantar, de andar, de estar aqui, de sair para trabalhar,
Muitas vezes reclamamos do nosso trabalho, mas imagine viver sem ele. Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de um trabalho, né? Que a gente possa também observar no nosso dia a dia quantas vezes estamos sendo poliqueixosos. Então, a poliqueixa nos quer dizer muita coisa. E ele diz que, em razão desse excesso de ingratidão, ela vai se manifestar sobre formas agressivas, rebeldes, ingratidões que aturdem o clima mental e emocional dos homens. Então, as pessoas ficam extremamente agressivas, as respostas são curtas, as respostas são, vamos dizer assim, simplificadas, não ocorre o diálogo, a conversa para chegar a um ponto de negociação em algo que nos afeta, porque claro que cada um vai dizer os seus objetivos e vai ter o seu objetivo como bem maior. Mas é necessário essa reflexão para que a gente possa ver o que é o melhor para todos, porque vivemos em comunidade. Imagine se aqui a gente tivesse o centro espírita que tem os dirigentes. Cada um quisesse botar o seu horário, o melhor horário para a palestra. Com certeza não sairia às 19 horas. Para um seria às 18, para outros seria 17, para outros seria 20. A gente tem que chegar a um consenso naquilo que é o bem para todos. Assim também nas relações sociais. E aí esse ingrato, ele tem essa manifestação, ele tem essa intolerância e agressividade. E aí, por isso, Divaldo Franco, através da Veneranda, no livro Otimismo, nos diz que há pessoas que se acreditam somente credoras de receber ajuda, supondo-se privilegiadas ante a vida, empanturradas de empáfia, orgulho, fingindo ignorar a própria fragilidade. Então, são pessoas ingratas. Só ela necessita, os demais não necessitam de atenção, de carinho, de recursos financeiros. Então, você apenas olha o centro das atenções. E todos devem mirar para essa pessoa. Todos os olhos devem estar voltados, sejam familiares, amigos, para essa pessoa. A ingratidão é a chaga moral purulenta no indivíduo, que debilita o organismo social onde se encontra. Ela diz também que os ingratos são numerosos, sempre soberbos, orgulhosos, autossuficientes. Eu comecei falando da interdependência. Então, a pessoa, eu sou autossuficiente, eu faço tudo, eu sei resolver tudo. Não preciso de ninguém para resolver. Então, a gente precisa ver, porque sempre vai existir algo para a gente aprender todos os dias nas nossas vidas. E sempre a gente vai precisar do auxílio de alguém, pedir ajuda, se permitir ser cuidado. As pessoas muito orgulhosas, elas não conseguem se permitir ser cuidado por alguém. Elas sempre acham que elas têm que cuidar. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você tá ali, mas você não dialoga consigo mesma, não se percebe, não se permite que o outro cuide, seja familiares, seja amigos. Não dialoga para que a outra pessoa possa lhe dar a mão, estender a mão. Então, isso é um grau de ingratidão, segundo Divaldo Franco, e também de orgulho. Por isso que ele fala que todo ingrato ele é extremamente egoísta e orgulhoso. Então, que a gente possa se permitir, em determinados momentos, pedir ajuda. Tanto a gente pode dar ajuda como pedir ajuda. Estamos aqui para isso. Ser humildes e dizer, fulano, eu não sei fazer isso. Você pode fazer para mim? Fulano, eu não estou bem. Você pode me substituir hoje? Fulano, eu não posso fazer isso agora. Existem condições de você fazer por mim. Então, isso a gente vai aprendendo no nosso dia a dia.
porque muitas vezes nós nos assoberbamos de tarefas também. Isso leva à palavra mais moderna que existe, né? Que é estresse. Todo mundo só de estressado. Correndo, não tem tempo para pensar, estressado, justamente por isso. Porque a pessoa, ela não para se perceber e naquele momento pedir ajuda. Hoje é um dia de eu ficar mais calma, hoje eu não quero fazer tantas tarefas. É normal, amanhã eu posso fazer um pouco mais. Hoje não é possível. O que eu não fiz hoje, eu posso fazer amanhã. Isso é uma questão só de tempo. Eu posso aprender. Nada é impossível. Então, ela é independência mórbida, porém do sacrifício dos outros. Então, é uma pessoa que fica naquela... a pessoa sempre está fazendo para ela e ela nunca está satisfeita. E aquela palavrinha, o sorriso amigo, a manifestação da gratidão por um simples auxílio, não, é obrigação. Então, aí a gente vê a questão, a gente tem lá no Evangelho a questão do filho pródigo, que eram 2 filhos, um pediu ao pai a sua parte da herança, viajou, gastou todo o dinheiro e depois ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, ele voltou sem nada e o que já estava lá, fica a reflexão para a gente. Que seguia o pai o tempo todo, naquele momento, quando ele viu o irmão voltar, o que é que ele fez? Ele se revoltou, porque na realidade ele não queria que o pai recebesse o irmão. O irmão errou? Errou. Mas isso não nos dá o direito, né, de chegar e atirar a primeira pedra. E aí o que é que aconteceu? Ele foi ingrato para com o pai. Então, na realidade, tudo que ele estava fazendo naquele momento para com o pai não foi uma coisa desinteressada de coração. Ele fez, talvez inconscientemente, porque não estava na situação, não sei, né? Aconteceu há muito tempo atrás, mas pelos relatos, por tudo que já li, ele, naquele momento, estava o quê? Querendo ser o centro das atenções. Tinha um grau de egoísmo e de orgulho muito grande. E ele ficou extremamente ingrato, insatisfeito, ao perceber que o pai acolheu o irmão que saiu de casa. Então, que a gente também possa perceber as nossas atitudes para com os demais, se perceber em algum momento se a gente está sendo ingrato nas nossas circunstâncias da vida. E Divaldo nos diz lá, que tem lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, a passagem da cura dos leprosos, que ele cita no livro. E ele diz assim, no capítulo 11, e aconteceu que, indo a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro de 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, ou seja, ficaram livres da lepra. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Dos 10 leprosos, apenas um, que era um samaritano, retornou para agradecer a Jesus. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, naquele momento, apenas um foi o grato à cura. Isso é uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 17.
Aí se faz a pergunta: onde estão os outros? Não foram os 10 que foram curados? Então apenas um foi grato pelo momento em que ele foi curado por Jesus. E eu trago para a gente fazer uma reflexão e assistir um videozinho sobre quem são os leprosos hoje, nos dias atuais. Esses leprosos, será que existem? Que apenas querem obter e não são capazes de agradecer? Vamos ver, Gene? Quem são os leprosos nos dias atuais e como eles podem caminhar com Jesus nessa existência tão difícil para pessoas tão excluídas? Nós, nos dias de hoje, não temos mais as doenças de pele como sendo o pior problema. Na época de Jesus, havia uma doença que o judaísmo chama de Sarat. TS. Sarat. São todas as doenças de pele, hanseníase por dentro, mas pitiríase, psoríase e todas as demais doenças, é tudo Sarat. O judaísmo não faz diferença de uma para outra, bota tudo num saco só. Então, quem sofria de Sarat era tido como alguém que não podia conviver com aquilo, era muito, muito contagioso. Então, eles eram segregados. E as doenças de pele, naquela época, eram consideradas as piores coisas que a gente poderia ter. Só que essa doença que destruía os tecidos da pele, agora estão todas na alma. E aí você pergunta, quem são os hoje leprosos? São os leprosos da alma. São todos aqueles que têm as suas almas carcomidas pelo egoísmo e pelo orgulho. Estão entre eles todos os que são indiferentes no seu egoísmo e que promovem a fome, a desgraça, a miséria, que através do seu egoísmo exploram pessoas, enganam pessoas, subjugam pessoas. Esses estão consumidos pela hanseníase da alma hoje. Esses indivíduos, eles não estão necessariamente nos postos de mando. Muitos estão comandando determinados grupos políticos ou grupos sociais em que eles exploram pessoas, subjugam pessoas, mas às vezes eles estão em condições bem diferentes dentro do lar, subjugando uma esposa, subjugando um filho, subjugando um pai, explorando as pessoas em função de seus vícios materiais que oprimem a família, que desconstrói os laços familiares. Todos os que estão vinculados à história do egoísmo e que puxam tudo para si, deixando a família na miséria, os que pensam em si e que partem para ter uma vida promíscua, uma vida desequilibrada, desgraçando os seus familiares, também estão contidos nesse capítulo. Todos os opressores dentro do lar e dentro da sociedade, aqueles que, vitimados pelo egoísmo, querem tudo para si e exploram as pessoas sem a menor pena. O egoísmo hoje, o culto do ego, é infelizmente um dos grandes elementos. E o segundo são os orgulhosos, aqueles que se acham mais do que os outros, os que não se consideram iguais aos outros, os que consideram-se dentro de determinadas castas intocáveis, aqueles que não sabem que nós somos todos irmãos, aqueles que ainda ignoram que nós somos todos espíritos imortais. Vestimos um corpo de carne, é verdade, mas na essência somos todos iguais, que não existe diferença de cor de pele, de condição social, de condição de escolaridade, porque nós somos todos absolutamente iguais. A esses que ainda se creem como que pertencendo a determinadas características que possam dar a eles uma condição de excepcionalidade, são os grandes vitimados do nosso momento. E a notícia ruim que a gente tem disso é que talvez, em função da transição planetária, não dê mais tempo para tratar todas essas feridas,
porque já tivemos uma história longa para a cicatrização dessas chagas morais. Mas, infelizmente, muitos de nós ainda estamos muito presos às ideias do egoísmo e do orgulho, impedindo que nós possamos construir uma sociedade mais fraterna, mais humana, mais capaz de ser uma sociedade em que as criaturas, ainda que não tenham a igualdade absoluta das coisas, mas que pelo menos ninguém precise morrer de fome num planeta em que se joga a comida fora, que não precisa existir a guerra, num planeta onde existe tanta condição de termos o diálogo como ferramenta entre as nações. Então, isso dentro do lar e fora do lar, as pessoas que dentro do lar fazem isso, destroem os outros, tanto da guerra como da fome, dentro do lar, explorando os outros para ter tudo e o outro nada. Então, esses são hoje os grandes problemáticos da alma no nosso planeta. Viciosos, egoístas, orgulhosos, vitimados todos eles por aquilo que cultivaram para si próprios nas suas condições de infelicidade. Pois é, então fica aí para a gente refletir sobre os nossos leprosos da atualidade, para que a gente possa fazer as nossas reflexões aí internas e, segundo Elerhard, ver realmente quem são esses leprosos que estão entre nós. E quando a gente pensa em leprosos, a gente fez uma introdução e trabalhou um pouco a ingratidão, as características do ser ingrato ou de ser ingrato. Aí eu volto lá para o Evangelho, que foi o capítulo que nos foi pedido, que é o capítulo 13, o item 19, que também está no Livro dos Espíritos, na questão de número 937 e 938, e no livro A Gênese, no capítulo 17, no item 2, que fala o seguinte: o Evangelho ele vai tratar da ingratidão, é a instrução dos espíritos feita por um espírito amigo, e ele trata da ingratidão na perspectiva do que a gente deve guardar, sentir quando a gente recebe a ingratidão. É diferente da perspectiva que Divaldo trouxe. Divaldo trouxe a perspectiva, segundo Joana de Ângeles, das características do ingrato, pensando na questão psicológica. Aqui é a característica voltada para aquele ser que recebe uma ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Aí é outra característica também. Muitas vezes a gente deixa de fazer um bem porque alguém não foi grato àquilo, ou a gente espera uma recompensa em relação àquilo que a gente fez. E aí o Evangelho nos diz o seguinte: o Espírito amigo, nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que o fazem o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento. É não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é um único agradável a Deus. Também, nesse momento, estamos sendo egoístas e não caridosos. Esse capítulo ele fala da caridade, que é o capítulo 13. Porque naquele momento a gente está doando algo, interessado em receber algo. E muitas das vezes a gente sabe que a gente faz algo por alguém e esse retorno não nos vem pela mão daquela pessoa que a gente fez, mas por outras circunstâncias. Então, o Evangelho vem nos mostrar isso, que isso aí, a gente esperar o retorno, é um grau de egoísmo e não é uma caridade. Há também orgulho nessa ação, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não o receberá no céu. Deus, entretanto, terá
apreço aquele que não a busca no mundo, ou seja, devemos fazer os nossos atos não buscando o reconhecimento, né? Aqui, principalmente aqui entre terrenos, porque sabemos que todos somos irmãos, todos temos falhas, estamos num processo de evolução, cada um com graus diferentes de evolução e, consequentemente, muitas vezes a pessoa não consegue realmente ser grato e entender. Então, a gente deve praticar o desapego da nossa ação e, sim, deixar de lado qualquer tipo de reconhecimento por essa ação. E o Evangelho nos diz mais ainda, nos diz que a ingratidão em paga de benefícios deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vos agradecerão, ou seja, nem sempre agradecerão. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas fazerem o bem e não quererem nem ser reconhecidas, não querer nem ser dito o que elas fizeram. Essa é a verdadeira caridade, né? Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vou houvesse pago. Ou seja, se aquela pessoa que você faz algo esquece de você, que um ser supremo, Jesus, Deus, vai estar muito mais grato a você e não vai deixar de reconhecer a sua ação muito mais do que quando aqui na Terra a gente é reconhecido. Se Deus permite por vezes que sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. É sempre nos educando, tentando que a gente vá fazendo esse processo de crescimento moral e se desapegando cada vez mais das questões materiais. Difícil para todos nós aceitarmos a ingratidão. E como é difícil, né? Somos humanos, aí eu estou me incluindo. Aceitar a ingratidão que recebemos. Deixamos de olhar o presente e voltamos aos olhos ao passado. Isso é um exercício que Joana nos estimula, de deixar de olhar esse momento presente, a ingratidão que nos foi feita e voltar ao passado. O passado quer dizer as outras encarnações. Para quê? Para observar as ideias múltiplas das existências e lá encontraremos um consolo e forças para prosseguir. Então, que a gente sempre faça esse exercício ao sentir, muitas vezes, que vai sentir um sentimento, vamos dizer assim, um pouco mais instintivo a fazer uma ação e perceber que não vai ter algo de volta, não vai ter a gratidão de volta. Ela nos ensina a olharmos as outras encarnações, né? E nesse processo, percebemos que a ingratidão que sofremos nos ensina a sermos persistentes, sem esperar nada em troca, característica de um espírito em evolução. Se nós estamos aqui na senda do progresso, aprendendo a cada dia, lendo, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, estudando o livro dos Espíritos, a gente está em evolução. E em evolução, a gente tem que deixar muitas coisas daqui desse nosso mundinho, né, para trás e observar tudo para frente. Vamos viver vamos olhar de forma diferente as situações. Para isso, exige renovação. Renovação íntima, reforma íntima, percepção, educação dos sentimentos, autoconhecimento. É a palavra mais utilizada nesse livro. Tolerância, paciência, auto-perdão, renovação interna, primeiro conosco e para com os demais. Então, é uma renovação íntima. Para quê? Para que a gente possa viver Jesus. Se ele, que foi ao Calvário em nome de todos nós, sofreu tantas ingratidões, nós que estamos aqui, que temos várias condutas instintivas equivocadas, porque não podemos passar por determinadas situações. E mais do que por quê? Para quê? Para que a gente possa
né? Se escutar, evoluir e seguir, sem guardar absolutamente nenhum tipo de rancor, de mágoa, tentando tirar os sentimentos de egoísmo e de orgulhos internos que ainda habitam entre nós, incluindo eu também. Então, isto é que lhe tomassem a conduta de desapego. A palavra que tem mais na literatura para esta lição é desapegar. Desapego das paixões cáusticas e cuidassem de uma só coisa necessária, que é o reino de Deus, que está embutido em nosso coração, em nós mesmos. É a recuperação e a paz. É necessário reexaminar atitudes e reconsiderar problemas. Interessante que ontem, domingo, sempre alguém recebeu uma visitinha na nossa casa de manhã. E ontem eu recebi uma visitinha na minha casa e a pessoa chegou para mim e ia me explicar onde estava o reino de Deus. Aí eu deixei a pessoa explicar, depois ela perguntou assim para mim: e Deus habita onde em você? Eu falei assim: dentro de mim. Aí a pessoa fez assim: não habita não. Eu disse: vamos fazer o seguinte, cada um pensa de uma forma. O Senhor tem o direito de pensar onde habita Deus e eu penso que Ele está dentro de mim, dentro da minha consciência, dentro das minhas atitudes. Eu já ouvi o que o Senhor tinha para me dizer, um bom dia. E assim, para mim, Deus está aqui dentro de mim. Aí hoje, quando eu estava vendo essa lição, eu me lembrei. E a pessoa saiu extremamente chateada comigo e eu ainda ouvi a lição que ele foi para me pregar. Porque eu disse que Deus estava dentro de mim. Então, Deus está dentro de nossa consciência, dos nossos atos, dentro da gente, né? E a gente manifesta isso através de nossas atitudes, pelo menos para tudo que eu acredito. E faz a gente reexaminar. Então, a proposta dessa nova era é uma constante proposta de renovação a cada dia, de metas, atitudes e pensamentos. É o trabalho interno do pensamento, porque, segundo Emmanuel, o pensamento é a força eletromagnética que pode transformar os fluidos. Pelo pensamento dirigido e a vontade sincera ao bem, você atrai a ajuda dos bons espíritos. E atrai mesmo, viu, gente? É só a gente pensar, ninguém nunca está sozinho. Ninguém. E quando a gente começa a fazer esse exercício, a gente percebe cada vez mais a ajuda dos mentores espirituais que chegam das diversas formas para nos ajudar. É um amigo que chega, é um livro que cai e faz a gente abrir, ler e se sentir acolhida em determinada situação. É só a gente buscar esse apoio dentro de nós, num pensamento, eu não diria nem numa oração rápida, mas num pensamento interno, numa concentração, numa meditação, numa elevação espiritual, que essa ajuda chega. Das mãos dos aplicadores já foi constatado que sai energia. Então, das nossas mãos, dos aplicadores dos passes, dos amigos, esses que estão aqui a cada dia trabalhando com a gente, saem energias que nos ajudam e nos curam. Olha o nosso trabalho de fluidoterapia da casa. Então, para isso, a gente deve sempre ser grato. As pequenas coisas da vida, a possibilidade de estar aqui hoje ouvindo, refletindo, e a possibilidade de convivermos com quem convivemos no nosso dia a dia. Então, na busca do mais importante, o seu encontro elimina o secundário, que deixa de ter valor, para ceder lugar ao essencial. Os homens, porém, na superficialidade dos seus interesses, anulam apenas pelo imediato, que lhes satisfaz no momento, deixando ansiosos outras vezes. Então, a vida moderna, a rapidez das coisas, você compra e nem percebe que comprou. Aí já enjoou, já quer outra coisa. E aí, assim, você vai vivendo. Não te preocupes com os ingratos dos teus caminhos de amor. Prossegue, ofertando luz. Sem te aquietares com a teimosia das trevas. Onde acendes uma lâmpada, a claridade há de derramar dádivas. Então, que a gente nunca se preocupe e se detenha naquele momento de ingratidão de alguém ou de uma situação, mas que a gente siga,
porque a gente está espalhando amor. E quem mais recebe amor de volta somos nós próprios. E somos nós os mais beneficiados dessa posição. Bora, Gênia, o nosso último videozinho, falando um pouco sobre gratidão por Raul Teixeira. Essa é uma questão bastante interessante, a do agradecimento. Curiosamente, nós não temos costume de agradecer. Parece que o nosso agradecimento é essa coisa formal. Obrigado, obrigado, obrigado. E nessa única palavra, parece que nós já dissemos tudo. Mas o agradecimento não é bem dizer obrigado, às vezes contrafeito, às vezes aborrecido. É muito importante agradecer. O agradecimento é dessas dádivas para com o benfeitor que engrandecem aquele que recebeu a benfeitoria. O benfeitor o faz porque faz. Mas agradecer é um gesto de reconhecimento de que as pessoas não são obrigadas a fazer para nós. Se elas fizeram, algum movimento de seu coração as inspirou para que fizessem. Muitos imaginam que sua mãe, que seu pai, que seus irmãos tenham obrigação de atender às suas questões pessoais. Os pais têm obrigação de criar os filhos, de educar os filhos. Mas quando trazem um doce da rua, trazem um brinquedo da loja, uma camisa nova, ou nos levam para um passeio, já é um acréscimo. Já é algo além. Quando sentam conosco e conosco conversam, quando nos permitem ampliar a nossa cultura, trabalhar a nossa sensibilidade, nos põe numa aula de música, de violão, de karatê, de judô, de capoeira, já é algo extra. Quando nós pensamos nisso, verificamos quão pouco agradecemos aos nossos pais. Mas quero repetir, não se trata do agradecimento com uma palavra muito obrigado. Se trata do agradecimento com a nossa maneira de ser com eles, de viver com eles, de atuar junto deles. Quantos são os filhos ingratos para com suas mães, para com seus pais? Parece em muitas situações que a mãe é uma serva desrespeitada dos seus filhos, porque nem com os servos se deve tratar com desrespeito. Quantos são os filhos que gritam, que batem portas, que se atormentam de tal maneira que agridem até fisicamente as suas mães? Não é necessário dizer que estamos num território terrivelmente complicado da ingratidão. Há muitos que dizem: minha mãe não me entende, meu pai não me entende. Não há diálogo. Mas qual é o diálogo que nós estamos querendo? Muitas vezes queremos o diálogo em que eles nos aprovem sempre, ou façam o que a gente está pedindo, ou comprem o que a gente deseja. Cada vez que eles nos dizem não, não pode ser, não podemos, não há diálogo. Interpretações nossas. Esse é um tipo de ingratidão indesculpável. Porque nós, os filhos, devemos tudo aos nossos pais. Nós, os filhos,
devemos a vida aos nossos pais. Minha mãe é analfabeta, minha mãe é nervosa, minha mãe... Nossa mãe pode ser o que for, mas ela é nossa mãe. Foi graças a essa mulher analfabeta, tensa, nervosa, que nós nascemos. Há tantas outras mulheres calmas, cultas, que odeiam filhos, que detestam crianças. Só por essa razão, nossa mãe merece o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa gratidão. E, curiosamente, somente quando elas partem é que nós reconhecemos o quanto elas eram importantes para nós. Quantas vezes dizemos que o nosso pai não nos dá carinho, não nos abraça, nunca teve um gesto de ternura com a gente e nos tratava sempre, de certa forma, distante. Mas esses pais nunca deixaram nos faltar nada. Sempre nos acobertaram com a sua proteção. Jamais tiveram fim de semana para si, trabalhando sempre a fim de que nós pudéssemos nos banquetear com os benefícios domésticos. Isso tudo precisa ser muito bem pensado, porque quando nós lemos os mandamentos recebidos por Moisés no Sinai, um deles nos chama a atenção. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quem não consegue respeitar, honrar, agradecer a pai e mãe, não fará isto com mais ninguém. Nesse período natalino, que a gente possa fazer as nossas reflexões e, a partir desse vídeo, honrar os nossos ancestrais que nos deram primeiro a vida, né? Aos que estão aqui, um carinho, um amor, uma palavra de afeto, um abraço, e aos que já se foram, uma oração. E a certeza de que a gente está sempre com eles e eles com a gente. Gratidão a todos que me ouviram até agora. E eu gostaria, como é a última palestra do ano, de agradecer a oportunidade de estar aqui, colocando as minhas reflexões, os pensamentos que venham adquirindo a partir do estudo da doutrina espírita e a oportunidade de trabalhar nessa casa. Nós agradecemos, Val, pela oportunidade de te ouvir. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente refletir sobre várias questões tão importantes, né? Eu acho que hoje a palestra de Valéria, ela fala do olhar do ingrato e do olhar de quem sofre a ingratidão, né? E é interessante que a gente faça esse exercício, porque muitas vezes a gente está como um ser ingrato e muitas vezes a gente está sofrendo a ingratidão por alguém. Então, eu acho interessante, como a gente está no final do ano, que a gente faça essa reflexão. Até que ponto a gente está sendo grato pelo que nós somos, pelo que nós temos? Até que ponto a gente agradece pela nossa saúde todos os dias? Até que ponto a gente agradece pelo convívio por algumas pessoas que nós temos? Então, acho que é um exercício importante que a gente precisa fazer. Assim como a gente deixar para lá aquele que é ingrato com a gente, né? Muitas vezes a gente fica ali com o coração apertado, sofrendo, né, Val? Por conta dessa questão. Então, a gente tem que pensar, como Valéria bem disse, aquele que dá, aquele que faz o bem, ele recebe o bem. Mesmo que o outro seja ingrato, mas esse bem, ele chega, e chega mesmo, como Valéria bem disse. Então, te agradeço, Val, de coração, pela oportunidade. E agora nós vamos fazer o nosso sorteio. Então, por favor, me diga aí, de 1 até quanto? Diz aí, Val, de 1 a 34.
Número 3. O livro de hoje, Rafa, é o livro de seu Alberto Novo, Abrindo Caminhos. Já tem o próximo. 21. Oh, quem é, minha gente? Adorei! Que sorte! Depois você procura seu Alberto para autografar. Ontem ele estava aqui. Tá vendo? Parabéns, viu? Bom, gente, e agora eu tenho alguns avisos antes da gente passar para a oração final. Então, na quarta-feira, agora, nós teremos o nosso último Diálogos Espíritas desse ano de 2024. E, para esse dia, nós convidamos nossa irmã Alcione, que estará conosco falando sobre confidências maternais, sobre a mediação da nossa irmã Carol. E eu estarei no último Evangelho no Lar, como mediadora, na sexta-feira, com nosso querido irmão João Freitas, que será nosso convidado, e ele falará sobre usos e costumes, nascimento, casamento e morte no tempo de Jesus. E nesse momento convido vocês a participar conosco online, no nosso canal da SEGEP, tanto no Diálogos Espíritas quanto no Evangelho no Lar. E no dia 22, nós teremos nossa doutrinária presencial com nosso irmão Marcelo Martinho, que falará, olha que lindo tema do dia 22, Jesus e nós. Nossas atividades presenciais estarão suspensas entre os dias 23 de dezembro e 5 de janeiro. E estaremos de volta às nossas atividades no dia 6 de janeiro de 25. Não é de 24, viu, minha gente? E nesse momento, terminou, Gene? Nesse momento, eu gostaria de convidar a nossa querida irmã Valéria, que fará a nossa prece de encerramento, e os nossos irmãos passistas que se posicionem adequadamente para que nós possamos fazer o passe coletivo. Nesse momento, vamos acerenar os nossos corações, depois de tantas reflexões, pedindo a presença da equipe de espíritos mentores da casa, especialmente nessa noite, da equipe de trabalhadores da equipe de Bezerra de Menezes, para que possa, com a sua luz azul, percorrer a nossa casa interna, retirando todas as influências deletérias, nos dando paz, tranquilidade, que os nossos amigos passistas, com as suas mãos, transmitam fluidos energizadores, fluidos purificadores, para que possamos, então, nos energizar e fazer a troca de energias. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelo que nos deste. Muito obrigada pelo que nos dá. Obrigada pelo pão, pela vida, pelo ar e pela paz. Obrigada pela beleza que os nossos olhos veem no altar da vida. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidade mil. Muito obrigada, Senhor, porque podemos ver nosso maior amor. Mas adiante de nossa visão, detectamos cegos guiados na escuridão, que tropeçam na multidão e que choram na solidão. Por eles
oramos e imploramos commiseração. Muito obrigada, Senhor, pelos nossos ouvidos que nos foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Pela alegria de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir. Porque eu sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigada, Senhor, pela nossa voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, pela voz que ama, a voz que ensina, pela voz que traz reflexão. Obrigada, Senhor, pelas nossas mãos, mas também pelas mãos que agasalham, que semeiam, pelas mãos de ternura que libertam de amargura. Obrigada, Senhor, porque podemos nos movimentar. Diante do nosso corpo perfeito, queremos te rogar. Eu oro por todos aqueles aleijados, amputados, paralisados, que não podem se movimentar. Obrigada, Senhor, pelo nosso lar. Como é maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, é uma favela, uma tapera ou um ninho, seja qual for a casa ou o caminho, mas que dentro dele sempre figure a figura do amor intenso, do amor de mãe, do amor de pai, do amor fraterno universal. Obrigada, Senhor, porque nascemos. Obrigada porque cremos em Ti. Obrigada, Pititinga. Obrigada aos espíritos mentores da casa que nos acolhem, nos recebem, nos consolam e que em 2025 possamos estar cada vez mais aqui, unidos em Teu nome e unidos sempre pela nossa casa e pelo nosso ideal de vida. Que assim seja. Uma boa noite a todos.